Automatiza. Vamos iniciar nossa aula número 5. A gente finalizou nosso projeto e a gente vai fazer um download do nosso projeto, né? Eu vou estar abrindo o programa aqui, o nosso projeto que a gente tinha acabado de fazer. Não sei se todos se recordam aí do nosso projeto. A gente está simulando aqui que a gente vai ter uma prensa com alguns componentes elétricos. A gente tem um botão de emergência, um botão de início de operação, que é um botão de pressionar, um sensor de grau de segurança e um sensor que vai me falar que o meu cilindro ele foi estendido. Então, quando chegar no meu final, no meu curso, né, no meu cilindro lá, eu vou desatuar aqui a minha saída da minha lógica aqui, fazendo com que o cilindro desça novamente. Então eu pressiono para subir o cilindro. Quando eu chego no final do meu curso, que o cilindro chegou no final lá, eu vou desatuar a minha saída. Então, para fazer o download, a primeira coisa que a gente faz no computador é verificar nosso endereço IP. Vocês se lembrarem na outra aula que a gente estava vendo sobre o hardware, explicando o hardware, meu dispositivo, minha CPU, eu comunico com ela através do Profinet, no protocolo Ethernet. Então a gente clica aqui em Device Configuration e vamos analisar aqui qual é o nosso endereço IP aqui. Beleza. Então eu venho aqui na Profinet X1, Internet Address, e vou verificar meu IP. Então o endereço IP na minha CPU é 192.168.0.1 e essa aqui é uma máscara padrão. Aí eu vou na minha placa de rede do meu computador, já configurei a minha, vou mostrar para vocês aqui. Abre configurações de rede. Isso aqui seria para o Windows 7, depende do Windows que você está usando lá. Adaptadores de rede, conexão local, botão direito, propriedades. Protocolo versão 4, TCP/IP, IPv4, propriedades. Aqui você tem que colocar um endereço IP na mesma camada de IP da CPU. Então se a CPU o final é 1, eu preciso botar um número diferente aqui para não conflitar com o meu endereço IP da CPU. Então eu coloquei 192.168.0.3. Então a minha máquina é o IP3 e a minha CPU é o IP1. Eu fecho isso aqui, volto no meu programa. Como que eu sei que eu tô comunicando o computador com a minha CPU? É uma rede ponta a ponto. A gente vai abrir o menu iniciar aqui. Vamos abrir o CMD do DOS aqui. CMD. E vamos dar um comando de ping. O ping é uma forma que eu consigo visualizar a minha CPU, se eu conseguir conexão com ela numa rede ponta a ponto, por exemplo, numa rede cliente-servidor, depende da rede que você tiver. Ponto 0, ponto 1, menos T. Então aqui, ó. Então beleza, eu tive uma resposta do meu endereço, né? Meu computador endereço 3 e minha CPU 92.168.0.1. Então eu estou conseguindo comunicar, beleza. Consegui comunicar. Vamos ao download do nosso projeto. Eu vou alterar um pouquinho nosso programa aqui para ficar mais legal. Vou colocar um temporizador de forma que a gente simule aqui. Quando eu iniciar minha operação aqui, a gente vai simular que um tempo depois, vou colocar aqui 10 segundos para vocês verem aqui.
Após 10 segundos, eu vou simular que fisicamente o meu sensor de cilindro estendido foi atuado. Então vou botar um tempo aqui. Vamos botar um tom. Quando você vai criar um temporizador, automaticamente eu crio um DB instance. Mais pra frente a gente vai ver isso aqui, o que é um DB, que é um data block. Mas por enquanto vamos só fazer aqui para terminar esse projeto nosso aqui e avançar em alguns tópicos mais avançados. Então aqui, quando o meu botão de liga for pressionado, eu vou atuar a minha saída e automaticamente vou iniciar a contagem de um tempo. No T eu posso colocar simplesmente 10S. O S é de segundos, e já entende já. Certo? Aqui vai ser meu OK, então após essa entrada tiver em 10 segundos depois, eu aciono minha saída. Vou colocar um cara aqui. E aqui eu coloco meu sensor de cilindro. Então beleza, só fiz uma alteraçãozinha básica aqui pra gente simular aqui automaticamente que eu apertei o botão de liga. Diminuir a tela pra vocês verem aqui tudo junto. Apertei o botão de liga. Esse cara aqui foi para 1, nível lógico 1. 10 segundos depois, a minha saída dessa lógica aqui vai mandar esse bit aqui de sensor de cilindro atuado para 1. Então, consequentemente, eu vou desligar minha saída. Basicamente é isso. Então, vamos fazer um download do nosso projeto. Então, vou clicar em Device. Aqui. Seleciono qual PLC que eu estou fazendo download. Eu poderia ter vários PLCs aqui. Não sei se vocês se lembram lá, para renomear esse cara aqui. Vamos de novo lá. PLC da prensa, eu vou em Device. Device, correto. Deixa. A gente vem aqui em Project Information, então esse nome que aparece aqui, é esse cara aqui. Então me ajuda a identificar. Se eu tivesse, por exemplo, 10 PLCs em rede, em qual PLC eu estaria fazendo download. Então eu clico nesse cara aqui, ou eu vou com o botão direito, Download to Device, ou eu vou nesse desenho aqui, ó, Download to Device. Então beleza, ele falou que ele conseguiu ler, está carregando e vai descarregar meu programa aqui. Não tem nenhum erro, nenhuma falha. Então download. Depois eu vou desconectar o cabo e a gente vai fazer um download de forma que como se fosse a primeira conexão. Aqui foi direto porque eu já fiz um download hoje aqui, então ele já conseguiu enxergar o PLC na rede. Aí eu vou desconectar o cabo de forma que ele vai ter que fazer as primeiras configurações novamente, para vocês verem como que seria para buscar o PLC na rede. Então beleza, fiz meu download do meu programa. Vou dar um zoom aqui pra gente. Vamos agora testar o nosso programa. Então eu estou offline aqui, a CPU eu já fiz o download, quer dizer, a minha lógica de programação, que é o meu bloco, já está rodando na CPU, né? Então agora eu vou visualizar meu programa online. Então eu venho aqui nesse desenho aqui de um óculos e um triângulo verde e clico em Monitor On Off. Ok. Se você observar aqui, ó, tá tudo verdinho, não tem nenhuma falha. Isso é legal, nosso programa está rodando sem nenhum warning.
Esse grarbaf aqui significa que meu programa está rodando sem problema, né? Tá ok. Ele está indo e voltando aqui, tranquilo. Quando eu fico online, fica verdinho aqui, ó, minhas linhas aqui. E agora sim, eu estou com meus status online das minhas variáveis. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos testar nossa prensa, nosso programa. Imagina que a prensa tem um botão de emergência, que a gente comentou lá atrás que era um contato normal fechado, que é o que? É um botão que eu estou chegando no meu PLC uma tensão. Por exemplo, aqui poderia ser 24 volts, que é o caso da minha CPU. Então, o PLC está enxergando que nele está chegando 24 volts. Então, o nível lógico dessa entrada aqui, do meu programa, está em 1. Então, para que a prensa tenha que rodar, eu preciso que esse bit aqui de emergência esteja em 1. O meu botão liga está em 0, eu não apertei o botão ainda para acionar o meu cilindro. Eu não estou com a grade de proteção aberta, quer dizer, eu estou com o sensor também não está atuado, é normal em 1. Por que normal em 1? Imagina o seguinte, isso aqui chama falha segura. Por algum motivo, na máquina lá, o cabo vem a se romper. Quando o cabo se romper, o que vai acontecer aqui na minha entrada? O PLC vai deixar de visualizar a tensão, não vai chegar a 24 volts mais. Então, mesmo que em alguma situação eu não tenha atuado minha emergência, mas se o cabo vier a romper, por segurança eu paro minha máquina. Nesse caso aqui, eu ia fazer com que a prensa não funcionasse mais, porque o meu cabo de emergência se rompeu. E vamos supor que a emergência minha fosse um contato aberto. E numa situação de emergência, que tivesse alguém se machucando, ou a máquina tivesse com problema, e fosse um contato aberto, por exemplo, eu precisaria de bater a emergência para que chegasse tensão no PLC. Então, e o cabo se rompesse, quando eu fosse bater a emergência, o cabo tivesse rompido, eu nem ia conseguir mais chegar a tensão no meu PLC. Então a máquina não ia parar. Então eu tenho um risco de estragar a máquina ou ter um acidente com pessoas. Então por isso que esses dispositivos de segurança, emergência, sensores de segurança protegem a máquina, é normalmente fechado. Porque se o cabo se romper, o meu PLC para. Então beleza, por isso que a gente usou aqui uns contatos normalmente fechado. Então beleza, vamos lá. Então eu estou em 1 com a emergência, eu estou com o botão liga, está em 0, sensor de grade não está atuado, e eu não estou com o meu sensor de fim de curso de cilindro atuado. Então é bem simples. Como que eu vou fazer operacionar minha prensa? Simplesmente eu vou... vamos ensinar como que a gente simula. Como eu falei, a gente não está com o nosso PLC aqui com sensores, com a chave de emergência, nem os botões. Por isso que eu usei memórias do PLC, memórias internas. Se fosse um projeto mesmo de verdade aqui, que a gente tivesse com nossos dispositivos, a gente usaria o I e o Q. O Q para saída e o I para entrada. Seriam os meus bytes e os meus bits, que a gente já viu aí nas aulas passadas. Quem não viu as aulas aí e quer entender porque que eu usei memória aqui, eu expliquei que a gente usou memória aqui para testar. Fica mais fácil. Porque eu não tenho aqui meus dispositivos de entrada e nem de saída. Então a gente está simulando. Então para simular uma memória, eu clico no botão direito, Modify. Opa, tá errado. Vamos simular um liga, né? Tá errado, não é emergência. Depois também é emergência. Modify to 1. Então eu mandei para 1. O que aconteceu aqui? Ó? Liguei minha saída. Lembra que a gente criou um tempo lá para simular que chegou no sensor? Então aqui está contando, ó, 7 segundos, 8, 9, 10. Opa, beleza. Eu dei um comando de liga. 10 segundos depois, o meu temporizador mandou para minha saída, que é o sensor de cilindro. E eu vim aqui e mandei desligar a minha saída. O que eu fiz aqui? O meu cilindro chegou no final do curso. Se vocês pegaram um desenho aí das outras aulas, que não vou pegar aqui, senão vai ficar longa a aula, vocês vão ver lá o desenho do nosso projeto, qual que era a ideia do projeto lá. Eu tinha que dar um comando em um botão,
eu ia acionar uma solenoide, consequentemente eu ia acionar um cilindro hidráulico ou pneumático que seja, que quando esse cilindro chegasse no seu final do seu curso, eu ia desatuar a minha saída. Então eu posso vir aqui já desligar minha entrada, desligo minha entrada, e vamos simular agora que por algum motivo lá eu estava fazendo uma peça lá e a máquina deu um problema e alguém bateu em emergência. Então vamos simular isso aí para ver o que vai acontecer aí. Então eu mandei ligar minha prensa, o cilindro começou a atuar e eu venho aqui e bato a minha emergência, mando para 0. O que aconteceu aqui, olha só, quando eu bati a minha emergência, antes de finalizar o ciclo do meu cilindro, antes de finalizar o ciclo aqui, eu já mandei para 0 a minha saída. Então isso aqui é um dispositivo de segurança, é emergência. Isso aqui pode ser atuado em qualquer situação. Imagine que eu mandei atuar o cilindro para baixar, para pressionar a minha peça, para fazer uma peça lá, e por algum motivo alguma pessoa foi lá e encostou o braço, e que se a prensa continuasse a descer o meu cilindro, ia esmagar o braço da pessoa. Então esse botão de emergência aqui, eu atuei ele de forma que eu pare minha máquina imediatamente. E por que disso? Você abrir nossa lógica lá, vamos abrir nosso bloco. Lembra que a gente criou um bloco lá FC1, que é uma função? Então a minha função controle de prensa, eu consigo visualizar ela internamente. A gente tinha acabado de criar nossa aula 4. Então eu clico no botão direito, Open, abrir minha função. Eu clico no óculos aqui para visualizar online. Olha só para você ver por que eu estou em 0 a minha saída. Eu estou com o botão de liga pressionado, eu não estou com a grade aberta, porém o que acontece aqui, ó? Consequentemente eu atuei minha emergência e mandei esse cara aqui para 0. Mandei para 0 esse cara. Então a minha saída foi para 0. Como é uma porta end aqui, eu preciso que todos os meus sinais estejam em 1. Lembra lá das portas lógicas, que é a porta end? É a porta de multiplicação. Então, para que eu tenha uma saída em 1, todas as minhas entradas precisam estar em nível lógico 1. Então, por isso que a minha saída aqui foi para 0. Vamos voltar aqui no main, que é nosso B1. Então, pessoal, é isso. Se alguém tiver dúvida aí quanto a criação dos blocos, quanto a lógica, e quiser questionar, põe nos comentários aí. Deem algumas ideias para a gente estar criando de lógica aí. Que as próximas aulas agora serão aulas específicas de alguns tópicos de programação. Por exemplo, como utilizar o tom corretamente, utilizar um TOF, a gente viu que um set reset, mas usar de forma diferente, lógica sequencial. Uma parte legal que é de encoder, como utilizar o encoder com S7200, entradas rápidas, fazer lógicas mais complexas, utilizar os blocos de multiplicação, de soma, então, etc. A gente vai ter muito assunto para estar discutindo aí, e conforme eu for fazendo minhas aulas aí, eu queria a opinião de vocês. Eu estou começando agora aí, e a opinião de vocês é muito importante para a gente estar continuando aí. Então eu aprendo, vocês também aprendem. Então, quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, tá vindo muita coisa aí. É deixar também aqui que a gente vai criar um curso de Step 7. Step 7 é uma linguagem de programação um software de programação que usa muito na indústria. Então é isso. Quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal. Quem não gostou também comenta. Então vejo vocês na próxima aula. Um abraço.